louça e pensei em vir falar com vocês um pouquinho, porque ontem eu tava pensando, olhando ali a minha estante e pensando nos livros pro próximo mês, o que eu vou ler e tal. E aí eu pensei em uma coisa. Mês que vem, em setembro, dia 22 ou dia 21, acho que dia 22, acaba o inverno e começa a primavera. Aí eu pensei, vou pegar um livro de inverno, uma energia de inverno, ou matemática, enfim, qualquer coisa nesse sentido, para ler na primeira quinzena do mês, e um outro livro com energia de primavera, para ler na segunda quinzena do mês. Aí beleza, fui ver meus livros, ver se eu achava alguma coisa que se encaixava, e pro inverno tem bastante coisa. Só que pra primavera, porque a primavera é uma energia de renascimento, né? De florescimento, de crescimento. A gente tá saindo de uma época simbolicamente que não dá muitos frutos, que as flores não nascem, né? Para um momento de florescimento, de fato, né? As folhas e as flores estão com energia, estão aí florindo e deixando o mundo mais bonito. E é essa a ideia, sair de um momento de introspecção, de quietude, de reflexão, para um momento de renascimento, de busca de novos ares, o que de certa forma seria alguma coisa mais fofa, um livro mais, uma temática um pouco mais tranquila, ou que vai chegar no fim do livro, pelo menos, com uma ideia, como eu posso dizer, de renascimento mesmo, que seja algo fofo, que seja algo tranquilo. E eu simplesmente não tenho. Na verdade, pra falar não tenho, eu tenho alguns, só que a maioria dos meus livros, eles têm uma temática um pouco pesada, de reflexão da vida, do ser humano, da sociedade, sabe? Questões assim, ou livros de terror, entre aspas, sabe? De suspense. E daí eu não sei. Eu separei alguns ali, depois eu vou gravar esse vídeo pra postar na primeira semana do mês que vem. Mas é isso, vai ser o que tem. E a gente vai ter que lidar com isso, né? Porque eu não vou comprar livros novos. Porque eu tenho muito livro na minha estante. Livros que não são novos, não são recentes, de pessoas que lançaram agora. Mas que tem que ler, né? Obviamente, tá lá na estante parado há anos. E é isso. Mas aí depois, no vlog do mês que vem, o primeiro vlog do mês que vem, eu já mostro pra vocês. E é isso. Vou terminar aqui de lavar a louça pra depois fazer outras coisas que eu preciso. Vou escrever, né? Que eu falei pra vocês que eu já tava, que eu tinha conseguido arrumar a minha rotina. Então eu vou voltar a escrever. Na verdade eu voltei, né? E daí é toda segunda, quarta e sexta, e hoje é quarta-feira. Então, vou escrever. Daqui a pouco só vou terminar essa loucinha aqui.
Hoje já é o dia seguinte. Eu disse ontem que eu ia escrever, né, depois que eu lavasse a louça. Só que não escrevi. Eu fiquei editando o vídeo que saiu na semana passada. E eu achei que eu ia levar menos tempo, mas fiquei quase a tarde toda fazendo isso. Então não escrevi. Mas enfim, não tem problema. Amanhã, sexta-feira, hoje é quinta, amanhã, sexta-feira, eu escrevo com certeza daí. Mas hoje, então, quinta-feira, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Quinta-feira, terça, quinta e sábado são os dias que eu tirei para estudar astrologia. Então eu já estudei, como eu mostrei para vocês, né? Hoje eu estudei, li os capítulos do livro. Os Astros Sempre Nos Acompanham, da Cláudia, que é a astróloga que eu tô fazendo o curso. E ela é muito boa, aconselho muito a quem se interessar por astrologia acompanhar ela nas redes sociais. Eu só sigo ela no YouTube mesmo. O canal dela, na verdade, que chama Astrologia Luz e Sombra. Mas enfim, eu trago também atualizações de leitura. Eu terminei o segundo conto, que chama Gigante do Volante. E realmente a personagem tomou as atitudes que ela disse que iria tomar, que estava tendendo a acontecer. Não vou dar spoilers aqui, não vou contar o que aconteceu, enfim, porque pode ser que alguém queira ler. Mas, como eu disse, né, no vlog passado, a gente não tem como julgar. Eu acho que se a gente estivesse no lugar passando por tudo que ela passou, eu acho que a gente talvez teria essa mesma atitude, ou como eu disse, pensaria nisso. Então, não tem muito o que dizer, né? Eu acho que o fim foi uma surpresa, porque eu tava pensando outras coisas pelo que tava acontecendo, pelo rumo que tava tomando, pelas atitudes que ela pensou depois do que ela fez. Só que não foi isso que aconteceu. Ela passa a conversar com uma outra mulher que poderia... como eu posso dizer? Poderia linkar ela com o que tinha acontecido, apesar dela não ter deixado nenhum rastro, enfim. Essa mulher poderia associar ela ao que aconteceu, mas ela no fim das contas vai conversar com essa mulher sem pretensão nenhuma no início, mas ela acaba falando tudo o que aconteceu e elas têm uma conversa ali bem sincera sobre isso que aconteceu, que eu não vou falar, mas eu gostei bastante desse segundo conto também, assim como do primeiro. Eu acho que, de novo, como o primeiro conto, se você for mulher, você vai sentir muito mais. É assim uma situação triste, porém real, infelizmente. E a gente sabe que muitas mulheres não sobrevivem ao que aconteceu, mas achei interessante a forma como ele construiu tudo o que aconteceu e a construção que ele faz também com o fato da personagem ser escritora. Eu acho que ficou legal e ela vai conversando com outras pessoas, com o gato dela, com o cachorro da casa onde ela vai, com o próprio GPS dela e com os personagens dos livros que ela escreveu. Eu achei isso legal porque a gente fica muito com isso de vozes da nossa cabeça. E ali o Stephen King meio que colocou as vozes da cabeça dela em outras pessoas e os outros animais, no caso também, né? Como se a gente não falasse sozinho de fato, tivesse alguém ali pra conversar com a gente, mesmo a gente sabendo que é a gente que tá falando, são coisas que a gente tá pensando, enfim. Eu recomendo bastante, eu acho que é um livro bem legal, como eu disse. E eu comecei já o terceiro conto, que chama Extensão Justa. E por enquanto é o que eu tô gostando mais, assim, que mais me prendeu. E não sei como vai terminar.
Mas tá bem interessante, eu li já umas 20 páginas, eu tô pra acabar porque ele é o mais curtinho de todos os contos que tem aqui. E, nossa, eu não queria parar de ler, mas eu tive que parar pra fazer algumas outras coisas. Mas enfim, essas são as atualizações. Só mais uma coisa. Eu tinha dito ontem que eu tava com dificuldade de achar alguns livros pra ler no mês que vem, né, em setembro. Pela ideia que eu tive de ler um livro com energia de inverno e um livro com energia de primavera, porque a primavera começa no mês que vem já, né? E eu separei aqui 4 livros, 3 são com energia de primavera e um não tem energia de inverno, mas ele tá na minha TBR do ano, que eu separei 12 livros para ler no ano. E é um fracasso total. Eu acho que li 2 livros até agora dessa lista. Então eu vou ler esse que tá na minha lista de 12 livros pro ano. Ela tem mais ou menos assim uma energia de inverno, não muito. Mas eu vou ler porque eu preciso pelo menos chegar a 5 livros daquela lista, né? Até o final do ano, porque senão vai ser uma vergonha. Mas enfim, eu não vou falar muito pra vocês desses livros, porque eu vou fazer um vídeo falando sobre os livros que eu li em agosto e os livros que eu pretendo ler em setembro. E daí eu vou mostrar eles, falar deles um pouco pra vocês. Mas enfim, o que eu pensei do inverno é o livro O Vento Sabe Meu Nome, da Isabel Allende, que tá na minha lista de 12 livros pro ano. Eu comecei a ler, mas chegou num ponto, eu tava fora de casa, no dia que eu tava lendo, e chegou num ponto que eu sabia que eu ia começar a chorar se eu continuasse. É um livro extremamente triste. Então eu parei e eu tava tentando não, né? Eu tava pensando em ler quando eu tivesse um pouco melhor, sabendo o que vai acontecer, porque realmente assim é difícil o que vai acontecer ali. Mas enfim, depois eu falo melhor dele. Os outros 3 que eu separei é Os Gatos do Café da Lua Cheia, que eu peguei na livraria aqui da minha cidade. Toda vez que você compra livros ou qualquer coisa lá, você vai acumulando pontos. Aí eu resgatei os pontos, esse livro aqui. Separei também A Vida Secreta das Árvores. Não é bem uma ficção esse daqui, mas eu conto melhor depois no vídeo da semana que vem. E eu acho que esse livro aqui é o que mais faz sentido com a energia de primavera, até pelo título. E o outro é O Amor Segundo Buenos Aires. Que, nossa, esses livros aqui são bem... Na verdade, esses 2 aqui são um pouco antigos e esses 2 aqui são recentes. Mas, enfim. E aí, no vídeo da semana que vem eu falo melhor sobre eles. Mas eu só queria mostrar pra vocês porque eu tinha dito ontem, né, sobre isso. E, enfim, é isso.